Bom dia, turma do quarto ano. Olha nós de novo aqui, né? Professora Luciana, juntamente com você aí de casa, assistindo nosso vídeo aula, né? Tirando nossas dúvidas. Não esqueçam de mandar as tarefas para nós, tá certo? Para mim, para a professora Débora. Então você não pode esquecer também de postar. Não mandou para o zap, mas você posta, tá bom? Então vamos dar início hoje a mais uma aula de história, tá bom? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos fazer a nossa correção da atividade de semana passada, né? Semana passada, a gente viu a atividade da página 271 e a página 272, certo? Páginas 271 e páginas 272, foram essas duas páginas, certo? Então agora vamos fazer a correção, vamos relembrar o que a gente viu, vamos fixar o que nós estudamos semana passada, tá bom? Então vamos aqui dar início à nossa página 271, onde tem um gráfico, aqui ó, nós temos aqui um gráfico, tá certo? Onde mostra a população urbana e rural do Brasil de 1950 a 2010, certo? De 1950 a 2010. Então vamos ver aqui. No gráfico, nós temos aí esse gráfico, tá certo? Ele foi ele foi colocado aqui nesse livro pelo IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo? Então tem um site aí que este gráfico está disponível, tá certo? Então você às vezes quer ter a curiosidade de saber de onde foi retirado essa imagem, né? Outros tipos de gráficos também você pode lá entrar, às vezes lá no site do IBGE que você encontra, tá bom? Então vamos aqui, ó. Na primeira questão pergunta o seguinte: o que está representado no gráfico? Está mostrando o que nesse gráfico? Está mostrando o que? O número de pessoas que viviam em zonas urbanas e rurais no Brasil entre as décadas de 1950 e 2010. Você vai e coloca lá. Representa o número de pessoas que viviam em zonas rurais e urbanas no Brasil entre as décadas de 1950 a 2010. Certo? Pronto. Isso aí é o que está nos informando este gráfico, tá certo? É o que está nos informando este gráfico. B. Na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira? Onde vivia a maior parte da população brasileira? Quando você analisa aí o gráfico, certo? Onde vivia a maior parte da população brasileira? Vivia onde? A maior parte da população brasileira vivia na zona rural. Então você vai e escreve, certo? Deixa eu apagar aqui. Letra B. A maior parte da população brasileira, 1950, certo? Em 1950, vivia na zona rural.
C. A partir de qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural no Brasil? A partir de qual década? Quando você olha aí no mapa. A partir de 1970. A partir de 1970. Pronto. A partir de 1970. Letra D. Em 2010, quantos habitantes viviam na área rural? Quando você observa aí 2010, quantos habitantes viviam na área rural? 30 milhões de pessoas, tá certo? Viviam na área rural. E na área urbana, 161 milhões de pessoas. Então você vai e coloca 30 milhões de pessoas na área rural e 161 milhões de pessoas na área urbana. Pronto. Certo? Fica desta forma aí. Bom? Vamos para a página 272. Na página 272, temos aí um relato. Temos aí um relato, tá certo? Do escritor Oswald de Andrade. O que é que diz esse relato? Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos. Os tímidos veículos puxados a burros que cortavam a morna cidade iam desaparecer para sempre. Uma febre de curiosidade tomou as famílias, as casas, os grupos. Como seriam os novos bondes que andavam magicamente sem pulso exterior? Eu tinha notícia pelo Lázaro, filho da cozinheira de minha tia, vinda do Rio, que era muito perigoso esse negócio de eletricidade. Quem pusesse os pés nos trilhos ficava ali, grudado, e seria esmagado facilmente pelo bonde. Precisava pular. Um mistério, esse negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. O caso é que funcionava. Para isso, as ruas da pequena São Paulo de 1900 enchiam-se de fios e de postes. Esse é o relato, certo? Letra A. De que cidade o autor trata? Sublinhe o texto. Qual é a cidade que ele está falando? São Paulo. Então você vai sublinhando lá no trecho dele aí, São Paulo, certo? Na letra B. Qual é a novidade anunciada? Que São Paulo ia ter bondes elétricos. Então você vai e coloca. E São Paulo ia ter bondes elétricos. Essa era a novidade. B. C. O que iria desaparecer com a mudança anunciada? Os veículos puxados a burros. Os veículos puxados a burros. Letra D. Como os moradores reagiram a essa transformação? Como foi que eles ficaram? Ficaram curiosos para saber como funcionavam os novos bondes movidos à eletricidade. Ficaram curiosos
funcionavam os bondes movidos à eletricidade. Pronto, eles queriam saber como é que ia acontecer esse funcionamento, né? Letra E. Como a paisagem foi alterada com a chegada da eletricidade? As ruas ficaram cheias de postes e fios da rede elétrica. Então você vai e coloca: as ruas ficaram cheias de postes e fios da rede elétrica. Pronto. Certo? Pronto. Certo? Ok? Entendido? Então, essa foi a nossa correção da atividade de casa, tá certo? Agora, vocês vão fazer, tá certo? De história. Eu vou colocar um simulado para vocês responderem, umas questõezinhas, tá certo? De história também, do conteúdo que a gente já viu. Esse conteúdo, essa atividade vai estar postada na plataforma e vai estar lá no grupo para vocês imprimir ou responder no caderno, tá bom? Então deixa eu só apagar aqui, que é para vocês poderem, tá bom? Ter acesso a essas questões para vocês poderem responder, certo? Então vamos lá. Só colocar aqui as questões. Para você poder responder no seu caderninho, com bastante atenção, entendimento e leitura, tá bom? A primeira coisa que você vai, certo? Copiar aí no seu, ó, seguinte, ó. A partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Pronto. Aí, ó, defina o que é colônia. Você vai escrever o que é colônia. Pronto. Certo? Ó. Você vai dizer, você vai escrever o que é colônia. Essa é a primeira pergunta. Tá certo? Você copia e responde no seu caderno, então você imprime a folha e responde. Mas é de extrema importância que você responda. Bom? Copiou? Vou pagar, certo? Muito bem. Segunda. A segunda diz o seguinte. Ó, pergunta o seguinte. Em que ano a escravidão teve fim no Brasil? Tem uns itens, tá certo? A. 1808. B. 1888. C. 1988. Ou D. 1918. Pronto. Esses são os itens em que você tem que analisar, pesquisar e marcar o item correto. Certo?
Segunda questão. A terceira. Escreva os nomes de algumas comunidades quilombolas do Brasil. Quilombolas do Brasil. Ok? Terceira questão, escreva o nome de algumas comunidades quilombolas do Brasil. Ok? Terceira questão. Vamos agora para a quarta. Pagando. Lá. Quarta questão. Explique como a riqueza gerada pela extração do ouro. Gente, lembrando que todas essas questões estão lá no livro. Extração do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Na arquitetura das cidades mineiras. Pronto. Quando terminar aqui, a última questão é essa, a quinta questão, eu vou colocar para vocês quais são as páginas que vocês deverão pesquisar. Vocês encontrarão a resposta. Entendido? Vamos lá. Quarta, quinta e última. Lá, quinta e última. O que aconteceu no Brasil no final do século XIX, com a instalação de indústrias e o aumento do comércio. Pronto, certo? Essas são as questões que vocês deverão responder, tá certo? No caderno de vocês, tá bom? Ou na folha, se caso você necessitar, tá bom? E quais são as páginas, professoras, que eu vou procurar essas atividades? Pronto. Essas atividades aí, essas perguntas aí, vocês vão encontrar, pessoal, da página 240 até a página, certo? A vida rural no Brasil e a vida urbana, tá certo? Da 240 até a 200 e... Deixa eu ver aqui. Não, começa da 249, certo? Página 249 até a página 270. Pronto. 249 a 270. Certo? 249 a 270. Eu acredito até, gente, que vocês vão encontrar também, vocês vão encontrar isso, exatamente, 249 a 270, tá certo? Você olha direitinho, você lê bem direitinho, que você vai encontrar essas questões, tá bom? Da 249 até a 270. Você vai conseguir encontrar as respostas dessas questões aí do singular, tá bom? Então não esqueçam de responder, mandar para mim na plataforma ou no meu zap, tá bom? E quando for na próxima semana, a gente corrige, todo mundo junto, tira as dúvidas, tá bom? Mas não pode esquecer, porque aí vai nos pontinhos, certo? Essas 5 questões aí que vocês
fizeram e mandaram, vão mandar para mim, né? Valem alguns pontinhos, então não deixe de participar, isso é muito importante, tá bom? Então fiquem com Deus, façam tudo direitinho, respondam. Qualquer dúvida é só me chamar no privado que eu tiro todas as dúvidas para vocês, ou então no grupo, tá bom? Beijos!